da data e esse vai ser... Não, eu autorizei você entrar. Porque modificou a data, a gente precisou fazer uma alteração nas disciplinas dos professores de matemática, que saiu mais um outro professor, e precisaram mudar as datas. Então, a nossa aula daqui até o final de março vai ficar agora nessas sextas-feiras, nesse horário, tá bom? Falta aí um minutinho para começar, mas é só reforçar, então, porque vocês sabem, depois que eu começo a aula, fica difícil voltar para autorizar, porque eu não vejo, e são só 45 minutos, tá bom? Estou esperando dar 11h15 para eu passar só uma orientação da nossa avaliação que falta para o bimestre, tá? Vou só dar um recado e aí a gente começa a aula de verdade. Então, gente, bom dia. Agora, então, 11h15, oficialmente eu vou iniciar a aula, tá bom? Então, primeiro o recado para poder ficar gravado, vocês viram que, então, que as nossas aulas mudaram para sextas-feiras, às 11h15. Continua o mesmo padrão, não mudou nada, tá? Eu vou continuar gravando, vou continuar postando o vídeo lá no canal para vocês, na sala do Moodle de vocês, tá bom? Isso não mudou em nada. O que mudou? Então, mudou só, como eu falei, o dia do nosso horário, e aí eu peço, já na gravação, que se a pessoa não aceitou o convite, aceite assim que vê o vídeo, para poder ter acesso à sala, porque a hora que eu inicio e compartilho a tela, fica difícil de aceitar a entrada de alunos, senão a gente perde muito tempo do nosso prazo, que já é curto, de 45 minutos. Como, por exemplo, tem agora alguém fazendo um pedido para entrar em sala. Ok? Então, Maria Fernanda, eu estou autorizando sua entrada em sala porque eu ainda não iniciei a aula lá no chat, perdão, na mesa digitalizadora. Mas aceita o convite para entrar, tá bom? Para não precisar pedir autorização. É só deve ter chegado no e-mail e isso resolveu, tá bom? Vocês devem estar vendo aí agora o Moodle de vocês, onde eu botei a data da nossa avaliação. Eu vou só explicar rapidinho aqui. Eu deixei então aqui para gente. Primeiro eu botei aqui para ajudar vocês o horário de aula atualizado, porque ontem quando eu conversei com a turma de edificações, que também teve uma mudança no meu horário, eles não tinham recebido só um aviso, mas parece que era só para essa semana, e eu falei, não, o horário mudou, e aí eles não tinham recebido o horário, então eu coloquei lá o horário atualizado para eles, tá bom? Tá aqui para vocês também. Depois vocês vão ver, então, aqui, a gente tem o nosso segundo questionário avaliativo, que fala sobre logaritmos e a autoavaliação do bimestre, tá? A data para poder responder estes questionários é do dia 29 de janeiro, sexta-feira que vem, até o dia 2/2. Mesmo esquema, abre às 23h59, perdão, abre à meia-noite e encerra às 23h59, tá bom? A mesma coisa aqui para autoavaliação. Esse questionário, não, diferentemente do primeiro, não vão ser só questões de tirar foto e enviar, não. Vai ter bastante questões de marcar X, algumas de VOF, tá bom? Para que vocês não gastem tanto tempo fazendo. O que tem de novo? Vocês vão ver que tem aqui escrito assim, restrito, né? Então, assim, tem algumas condições para que vocês possam acessar o questionário, tá bom? Então, eu vou vir de trás para frente. Hoje a gente está encerrando o terceiro bimestre, mas eu não vou conseguir encerrar todo o conteúdo. Aí vocês vão ver que eu deixei gravado aqui, ó, tá aqui, terceiro bimestre. Tem o que vai ficar faltando a gente falar, que é sobre inequações que envolvem logaritmos. Então, eu já gravei o vídeo, ok? Já gravei o vídeo, já botei o print aqui, tá tudo disponível para vocês. Para você ter acesso a essas inequações, você tem que primeiro abrir a lista de exercícios resolvidos, tá bom? Então, você abriu a lista de exercícios resolvidos, você tem acesso a inequações. Você abriu a inequação, você tem acesso ao print. Por que isso? Porque para você, eu quero garantir que você vai ver essa atividade
antes de iniciar a avaliação, tá bom? Então, você só consegue iniciar as avaliações se você tiver aberto. Aí é responsabilidade do aluno ver o vídeo ou não e ler o print ou não, tá bom? Mas pelo menos eu garanti que você viu. Fica a seu critério fazer a atividade completinho ou não. Depois, eu tive em algumas turmas pessoas que esqueceram de preencher a autoavaliação. Então, assim, lembra do questionário, mas esquece da autoavaliação. Então, para você abrir o questionário, primeiro você tem que abrir a autoavaliação. Então, a sequência é abrir o exercício, o vídeo da equação, abrir o print da aula, abre a autoavaliação, daí abre o questionário, tá bom? Tudo isso de sexta-feira da semana que vem até o dia 2. Esses outros já estão disponíveis. Então, se você for clicar nessas atividades já hoje, ou amanhã, ou qualquer dia antes do dia 29, você já libera automaticamente, a partir do dia 29, a autoavaliação e, na sequência, o questionário, tá bom? Então, assim, fiquem atentos, tá? Não adianta você tentar clicar que não vai abrir. Quer ver? Eu vou mostrar, assim, se eu estivesse como aluno, ó, por exemplo, assim, se eu fosse um aluno, eu ia enxergar da seguinte maneira o Moodle, certo? Eu não vejo nenhuma restrição nem nada. Vamos supor que eu tente abrir aqui print da aula síncrona. Aí ele vai abrir para mim porque eu sou professor. Mas tá bom. É assim que vocês vão enxergar, mas você não consegue abrir se você não, não tiver feito a sequência que eu passei, tá bom? Então, esses que tem os quadradinhos são coisas que você tem que cumprir. Quando você cumpre, ele fica com um tiquezinho verde. Aí vocês vão ver que você pode acompanhar o seu progresso. Como eu já abri tudo, então por isso que eu estou tendo acesso, tá bom? Mas para vocês, então, você vai ver, tem até essa barrinha de comando aqui, qual o primeiro que você tem que abrir até chegar no último, tá bom? Então, fica fácil de se orientar. Então, essa era a informação, tá bom? Então, só para garantir que ia fazer a sequência normal. E agora, então, a gente retoma a aula. Eu vou parar de apresentar aqui e vou partilhar de novo, só que agora o print o painelzinho da tela, o quadro que eu uso para dar aula, tá bom? Perguntas, dúvidas, sugestões, esclarecimentos? Nada? Então, mas Isabela, se for mesmo entrando pelo convite, teve que pedir autorização. Mas você aceitou o convite? Ou está pendente o convite? Porque, por exemplo, se eu pego aqui a lista, tem várias pessoas que estão pendentes. Várias pessoas que estão pendentes. Por exemplo, não vou citar os nomes, senão fica feio, mas assim, e aqui eu consigo ver que vários não aceitaram. Inclusive, por exemplo, o Jean, que eu acabei de autorizar a entrada, né? Então tem que aceitar o convite para entrar em sala sem pedir autorização. Agora que eu vou partilhar a tela, eu não volto mais para autorizar ninguém, né? Pois fique atento a isso. Procura lá pelo meu nome no e-mail de vocês, ou pelo nome da Matemática 1 Química. Aí, quando a gente põe o nome, o título dessa sala, eles recomendam que a gente ponha sem acento. Então, matemática e química, eu escrevi sem acento, porque senão acho que cria alguma confusão, não sei qual, no Moodle, tá bom? Já foi encaminhado automaticamente, já tem que voltar no seu e-mail e pesquisar meu nome. Ele não manda de novo. Uma vez que eu enviei o convite, ele não me permite mandar de novo. Fica na pendência de você aceitar ou não, tá bom? Então agora eu vou partilhar a tela, tá bom? Vocês estão vendo aqui a tela. Eu vou então retomar com vocês. Vamos continuar falando sobre funções logarítmicas, ok? Então, o que a gente precisa para fechar o conteúdo? Nós vamos falar hoje sobre equações logarítmicas, tá bom? Na última aula eu vinha falando então sobre, só para recordar, então nós falamos aqui do que era uma função logarítmica. Era uma função escrita da seguinte maneira: logaritmo de x na base b. Nós vimos que esse x tem que ser um número real positivo diferente de zero. Isso então quer dizer que o domínio da nossa função são os reais positivos diferentes de zero. E o b, que é a nossa base, tem que ser um número real positivo e diferente de 1. Okay? Nós distinguimos dois casos aqui. Quando o b era maior do que 1, a nossa função f é crescente. Então significa que se o x aumenta, o f de x aumenta. E o gráfico dela era algo desse tipo.
ok? É só um resuminho para recordar a nossa última aula, tá bom? X e Y, algo assim. Se o B está entre 0 e 1, então a nossa função f é decrescente. Então nós vimos que se o x aumenta, o valor do f de x diminui. Então o nosso gráfico é algo parecido com isso aqui, uma curva desse tipo. Então esses são a última coisa que a gente tinha falado. Então antes de começar a falar sobre equações logarítmicos, eu preciso fazer uma observação que ficou faltando também na última aula, que é para falar sobre uma relação que existe entre funções exponenciais e funções logarítmicas, tá bom? E aí eu vou depois até usar o GeoGebra para fazer uma apresentação no gráfico aqui para vocês, tá bom? Mas a gente vai ver que essas funções são inversas umas da outra, tá bom? Então, assim, vamos comparar logaritmo f de x, logaritmo de x na base b, e g de x, a função b elevado a x, ok? E aqui sempre lembrando, b maior que zero e diferente de 1. O que tem de importante nessa observação? Então, é que uma função é a inversa da outra. Então, f e g são inversas uma da outra, ok? Então, são funções inversas, né? Fica melhor. Pode deixar inversa, tem problema. São inversas uma da outra. O que significa ser inverso? Significa que quando você faz a composição entre elas, o resultado é a função identidade, ou seja, f de g de x ou g de f de x tem que resultar em x. Então, só para fazer isso formalmente, o que é fazer a composta de f e g? É fazer f de g de x, lá no nosso primeiro bimestre, final do primeiro bimestre, falando sobre funções. Então, significa que na função que está aqui fora, na função f, a gente troca toda a expressão que aparece x pela função g. Recorde aqui, então, só para falar que a gente, né, pode fazer isso, o domínio da f, o logaritmo, são os reais positivos e ela cai em r. E já a g, ela sai de r e a imagem dela é sempre um número positivo. Então, não tem problema calcular f de g de x, porque quem está aqui dentro vai ser um número positivo diferente de zero, tá bom? Então, isso é fazer f de g de x. Então, a função f não calcula o logaritmo de quem está dentro. Então, é o logaritmo da função g no ponto B, ou na base B. E a função g, quem é? É b elevado a x. Essa propriedade a gente viu, né? A regrinha do tombo, você pode passar o x multiplicando. Então, fica x log de b na base B, que vale 1, x vezes 1, x. Então, aqui nós estamos dizendo que a f de x é a inversa da g de x, ok? Então, a logaritmo é a inversa da exponencial, ou a exponencial é a inversa da logaritmo. Então, só para não ficar sem fazer o outro lado, o que seria g de f de x? Então, é fazer g e f de x. Que é vir na função que está aqui fora, na função g, trocar a expressão que envolve x pela expressão de f. Olha só, o logaritmo ele cai dentro dos reais. E aí, então, não tem problema calcular e elevado a um número real, né? A gente pode fazer isso para todo número real. Então, não há problema de calcular essa composição. A função g faz o quê? Ela pega b e eleva o expoente, né? Pega b e calcula ele no expoente de quem está aqui dentro. Em vez de ser x, é f de x. A gente fica com b elevado ao logaritmo de x na base b. A gente viu essa propriedade, né? Quando você tem b elevado ao logaritmo, é como se você pudesse cortar os b's e cair só o x lá de cima. Nós estamos dizendo que a g é a inversa da f. Então, uma é a inversa da outra, ok? Então, para ganhar até tempo na aula, o que eu vou mostrar para vocês é que no GeoGebra, que é a maneira mais rápida de a gente fazer o gráfico aqui, é que os gráficos uma da outra são simétricas, né? O gráfico de f e o gráfico do g são simétricas em relação à reta y igual a x. A distância entre os pontos correspondentes é sempre a mesma e é constante. Eu parei de partilhar e vou, então, como eu falei, partilhar aqui Jean, eu vi agora o que você falou, no final eu mando o convite, tá bom? E vou mostrar então aqui no GeoGebra para vocês como que funciona essa ideia de uma ser simétrica em relação à outra, ok? O fato de uma ser a inversa da outra.
Pronto, vou partilhar a tela aqui. Já estão vendo a minha tela aqui? Sim. Então, olha só. Sim. Lá no quadrinho eu chamei de f o logaritmo, certo? O logaritmo de x na base b. Digamos que a nossa base fosse o número 2, então vou chamar de f de x, o logaritmo. Aí aqui tem um cuidado, porque assim, o logaritmo não adianta só pôr log, eu não consigo escrever igual tá lá, né? Ok? Então, eu escrevo log, entre parênteses eu ponho a base, que é 2, e digo qual é a função, logaritmo de x. Ele botou aqui de vermelho, vamos trocar aqui por um azul, que eu acho que fica melhor para a gente ver. Então, vou trocar por um azul. Tá aqui, o logaritmo de x na base 2. O gráfico é parecido com o que eu falei. A inversa dela, que a gente chamou, é a g de x, se a base é 2, então é 2 elevado a x. Vamos pôr ela aqui de... sei lá. Verde, tá bom para ver? Acho que tá bom. E aí eu vou desenhar a reta y igual a x. Para exemplificar o que eu quero dizer. Então, observe que é o seguinte, por exemplo, se eu marco o ponto x, se o x é 1, o y é 0 na nossa função de azul, certo? Observe que aqui nessa outra, na de verde, se o x é 0, o y é 1. Se o x for 2 na função de azul, o y é 1. Se o x for 1, o y é 2. Está vendo que uma faz exatamente a inversa da outra? Quando era 0 é 1, quando é 1 é 0. Quando aqui na G é 2, o y é 1. Lá no outro acontece o contrário, quando é 1 é 2. Elas, ok? E aí quando a gente diz que elas são simétricas, o que a gente está dizendo é o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, esse segmento DC, só melhorar aqui para não aparecer a legenda. Bom, se eu pego o segmento DC, agora eu vou pegar a interseção, ok? Do segmento com a reta. Então, aqui deu um pontinho E. Quando a gente diz que é simétrico, significa que a distância, o tamanho de DE e de EC é o mesmo. E isso aconteceria para qualquer ponto que for correspondente. Então, se eu escolho o x igual a 4, o nosso y é 2 na função azul. Então, na função de verde, se eu escolher o x igual a 2, o y vai ser 4. A distância entre esses pontos vai permanecer a mesma e constante. Oh, constante não, perdão, vai permanecer a mesma, isso não muda, tá bom? Aqui, ele me dá o tamanho do segmento, deixa eu ver, só achar onde que tá. Pronto, acho que é aqui. DE e EC. Ok? Tem o mesmo tamanho. Se eu trago aqui e volto por 2, 1 e 1, 2, eles continuam tendo o mesmo tamanho. Então, não muda nunca, tá bom? Então, a distância é sempre a mesma. É isso que a gente está dizendo que é ela ser simétrica, tá bom? E a composição das duas dá a retinha de preto que está aqui no meio. Então, se eu pego, calculo, ó, G de 2 no nosso gráfico, vou apagar aqui agora esses pontos. Deixa o C e o D. F de 2, certo? F de 2 deu o número 1. Se eu pego e calculo na função verde, f de 1 voltou no 2. Então, quando eu peguei o 2, foi no 2, da retinha y igual a x. Por isso que é simétrica, ok? Então, uma é a inversa da outra. E aí, isso vale para qualquer base que a gente mudar, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar e passar para a base 3 e fizer 3 elevado a x, se eu passar para a base meio elevado a x, e assim sucessivamente, tá bom? Uma é a inversa da outra. Então, isso tinha faltado falar na última aula sobre uma propriedade importante de funções exponenciais e logaritmos, tá bom? E agora, então, eu vou voltar aqui para o quadro. Eu só vou partilhar aqui no quadro para a gente poder falar hoje, então, sobre equações que envolvem logaritmos, tá bom? Mas, então, esse foi uma revisão do que a gente tinha falado em uma observação. E agora, então, a matéria de hoje começa agora com
a gente falando sobre equações exponenciais, tá bom? Eu recomendo que vejam o vídeo onde eu falo depois sobre inequações exponenciais, tá bom? Então, equação... Professor, Pois não. equações exponenciais e inequações exponenciais tem muita diferença ou é só a igualdade? Então, ele é parecido, não sei se você se recorda com o que acontece lá para equação e inequação, perdão, exponencial não, né? Eu ia falar besteira, equação logaritmo. Ele é parecido com o que acontece com equação e inequação exponencial, tá bom? Que foi o que a gente viu para potenciação lá nas funções exponenciais. Para a equação, é só igualdade, e aí a gente vai ver agora que é até simples de resolver. Para a inequação, a gente tem que tomar o cuidado que depende da base. Lembra lá para a inequação exponencial? Se a base era maior que 1, então a função era crescente, a gente preservava o sinal da desigualdade. Se a base está entre 0 e 1, a função é decrescente, então a gente inverte o sinal da desigualdade. Essa é a diferença. Ele é similar ao que ocorre com inequação exponencial. Então, depende da base. Se a base for maior do que 1, você preserva o sinal da desigualdade. Se for entre 0 e 1, você inverte o sinal da desigualdade. Só isso que muda em relação à equação logarítmica, tá bom? Eu escrevi exponencial, não sei porquê, onde que estava com a cabeça quando eu escrevi, mas a gente está falando de logaritmo, então a gente tem que falar de equações logarítmicas. Entendi, Tá obrigada. mais esclarecido agora? Está. Tá ótimo. Então, o que é uma equação logarítmica? É toda equação, ou seja, toda igualdade, onde a incógnita aparece ou no logaritmando, que é a parte de cima do logaritmo, ou na base do logaritmo, tá bom? Então, o que é uma equação logarítmica? Então, é toda equação, ok? Toda equação que é presente incógnita no logaritmando ou na base de um logaritmo, ok? Quando a gente fala ou, pode ser que apareça nas duas, né? Pode aparecer em tanto no logaritmando quanto na base, tá bom? Okay. Qual é a propriedade que a gente usa para resolver? Então, como que a gente resolve uma equação logarítmica? A gente usa uma propriedade que é parecida com o que acontece para funções exponenciais ou para equações exponenciais. Então, como é que você vai resolver? O ideal é que a gente tente sempre recair na seguinte situação. O logaritmo de x na base b igual ao logaritmo de um valor y na base b. Se a gente está nesse mundo, não importa qual é a base, tá bom? Importa aqui que nesse caso, então, x é igual a y. Isso é do fato da função logaritmo ser injetiva. Então, se os logaritmos são iguais, é porque os logaritmandos são iguais. Ok? Então, quando você me fez a pergunta aí agora, só pela voz eu identifiquei o nome, mas então, perguntou o que muda para a inequação? Muda para a inequação que, assim, aqui você pode ter um maior ou um menor, e aí vai depender da base. Se a base for maior do que 1, você preserva o sinal que está aqui. Então, digamos, se fosse base 2, então ia ficar maior, então ficaria maior. Base 2 e menor, então ficaria menor. Se a base for um número menor do que 1, por exemplo, meio, então se aqui é um maior, lá você escreve um menor. Só muda isso para inequações, tá bom? Aqui a gente tem que tomar um cuidado, quando a gente está resolvendo equações logarítmicas, sobre a condição de existência dos nossos logaritmos. Lembre sempre, você só pode calcular logaritmo quando quem está aqui no logaritmando, ou seja, x e y, são números positivos. E a base, ela precisa ser o quê? Maior que 0 e diferente de 1. Então, sempre lembre, quando for resolver uma equação ou uma inequação logarítmica, de analisar a condição de existência para o seu logaritmo. Você só pode calcular o logaritmo, né? As suas respostas que você determinar só podem ser consideradas válidas se elas estiverem dentro da condição de existência. E a gente vai ver a importância disso agora em alguns exemplos, tá bom? A gente vai ver que dependendo
do caso, a resposta deve ser excluída se ela não estiver dentro da condição de existência do nosso logaritmo, tá bom? Mas a propriedade central para a resolução de equações que a gente vai utilizar é essa, tá bom? Na prática, a gente consegue fazer mais rápido, mas eu vou mostrar para vocês a diferença. Mas a gente sempre tenta recair nessa propriedade aqui. Então, vejamos alguns exemplos. Então, o exemplo 1, vamos começar com um simplesinho, onde a condição de existência a gente vai ver que não importa na nossa resposta, tá bom? Olha, então, resolver é a seguinte equação, logaritmo de 4x mais 24 na base 2 igual a 5, ok? Então, como que eu posso resolver esta equação? Então, eu for resolver uma equação, a primeira coisa que eu tenho que me atentar sempre lembre disso, gente, olha só, eu preciso sempre determinar a condição de existência, ou seja, quais são os valores de x que me interessam. Aqui, o logaritmando é 4x mais 24. Eu só posso calcular, né, eu só posso considerar a resposta se o meu x for de modo que 4x mais 24 seja negativo. Então, por exemplo, se eu achasse x igual a menos 8, menos 8 vezes 4 é menos 32, mais 24, então dá menos 8. Eu não posso calcular o logaritmo de menos 8, entendeu? Então, não serviria como resposta. Então, 4x mais 24 precisa ser maior que zero. Então, 4x tem que ser maior do que menos 24. Se a gente passar o 4 dividindo, 24 por 4 é 6. Então, o x tem que ser maior que menos 6. As respostas para a gente só servem as que forem maior que menos 6, tá bom? Se tiver alguma que for menor que menos 6, ela deve ser desconsiderada. Esse é o exemplo que eu falei que não vai acontecer isso, tá bom? Então, agora eu passo propriamente para o quê? Para a solução da nossa equação. Eu quero resolver, então, o logaritmo de 4x mais 24 na base 2, isso igual a 5, ok? Lembra lá, vamos puxar um cantinho da memória aqui, é o seguinte, o que significa dizer que logaritmo de A na base B é um valor C? Significa que B elevado a C tem que ser um número A, né? B elevado a C tem que ser um número A. Então, o que a gente quer, na verdade, é resolver o seguinte, que eu falei que na prática a gente ia resolver assim as equações. Eu quero achar a solução do seguinte problema. 2 elevado à quinta igual a 4x mais 24. Então, 4x mais 24 igual a 2 à quinta. Mas então, 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes aí. Isso, se a gente fizer a continha, dá 32. Então, 4x igual a 32 menos 24, que é 8. Então, 4x igual a 8. O x, então, se 4 vezes x dá 8, o x tem que ser o número 2. Olha só, 2 é maior do que 6, não é? Perdão, que menos 6. Então, ok, ele serve como resposta. Então, a solução do nosso problema é somente o número 2, tá bom? Aí você fala assim, professor, mas você escreveu lá atrás que a gente devia, sempre que possível, usar essa propriedade, certo? O que a gente fez aqui foi usar ela de maneira indireta. Por quê? Olha só, então assim, você pode resolver na prática sim, ou pode usar aquela propriedade. Então, eu vou pôr ela de verde. Vou até recordar, ela estava escrito assim, ó, logaritmo de x na base b igual ao logaritmo de y na base b significa que x igual a y, tá bom? Nós tínhamos aqui logaritmo na base 2 de 4x mais 24 igual a 5. Aí você pode reescrever esse 5 como um logaritmo. A base não é 2? Então, 5 vezes logaritmo de 2 na base 2. Por quê? Logaritmo de 2 na base 2 vale 1, ok? Então, 5 vezes 1 é 5, a gente não estragou nada. Agora, tem uma propriedade que a gente usa bastante, que assim, se você tem A elevado a um expoente N na base B, esse expoente pode descer multiplicando. Observe que o 5 está multiplicando, eu posso voltar ele aqui então no expoente. Então, eu fico com logaritmo de 2 à quinta na base 2. E 2 à quinta, como eu falei aqui, ó, 2 à quinta é 32. Apareceu 32 aí. Então, 32 na base 2. Então, observe que agora a gente quer resolver qual equação? Logaritmo de 4x mais 24 na base 2 igual ao logaritmo de 32 na base 2. Como os logaritmos são iguais, né, e as bases são as mesmas, então os logaritmandos precisam ser iguais. Então, aqui o que você ia ter? 4x mais 24
igual a 32. E aí, o resto da resolução é idêntica, né? Então, a gente ia chegar no final e a resposta é x igual a 2. É válido, é interessante, você pode usar ela se quiser, mas na prática, além de ser mais rápido, eu acho melhor de utilizar aqui essa propriedadezinha assim, usando a definição do logaritmo, tá bom? Mas sempre lembre aí de olhar a condição de existência. Aí fica a seu critério resolver ou da de branco ou da de verde, as duas estão corretas, as duas são a mesma solução, só que escrito de maneira diferente. Uma mais rápida, mais direta, e a outra é mais trabalhosa, mas também é correta, tá bom? Exemplo 2. Exemplo 2 é resolver o seguinte, olha, logaritmo na base 3 de x mais 1 mais logaritmo na base 3 de x menos 7 igual a 2, ok? Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, se a gente só tivesse com esse pedacinho aqui, ó, logaritmo de x menos 7 na base 3 igual a 2, a gente poderia aplicar essa, né, direto aqui e resolver. Mas não tem, a gente tem uma soma aqui de logaritmos. Então, primeiro a gente precisa manipular esse logaritmo. Depois, usar essa propriedade que a gente usou aqui no item 2 para resolver, tá bom? Mas, quando a gente está falando sobre logaritmos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a condição de existência, ok? Então, aonde que a gente pode calcular o logaritmo. E aqui, então, a gente tem duas condições a serem analisadas. O x mais 1 e o x menos 7, ok? Então, vou pôr aqui condição de existência 1, digamos. Condição de existência 1 de amarelo. Qual é a condição de existência 1? É x mais 1 ser maior do que 0, ok? Então, isso significa que o x tem que ser maior do que menos 1. A nossa resposta, a princípio, maior que menos 1, mas agora a gente tem que casar isso com a solução da condição de existência 2, que é x menos 7. E isso também precisa ser maior que 0, ou seja, o x tem que ser maior do que 7. Ora, x maior que menos 1 e maior que 7, qual que serve para os dois ao mesmo tempo? Por exemplo, 0 é maior do que menos 1, né? Mas é menor do que 7, não serve. Então, assim, serve os que forem maior do que 7. Então, a nossa condição de existência, quando a gente junta as duas, é x maior do que 7. Então, a gente vai ver que esse é um caso onde a condição de existência importa. Uma das respostas será menor do que 7. Portanto, não vai servir, tá bom? Assim, professor, eu fiquei com dúvida de entender, né, por que o x é maior do que 7. Você pode montar aquela tabelinha, né, o mundo das equações aí, ó, das soluções. Condição de existência 1, condição de existência 2, e a sua resposta, que é a nossa condição de existência, o que serve para 1 e 2 ao mesmo tempo. Os números que aparecem para a gente na ordem, menos 1 e 7, ok? Para a primeira tem que ser maior que menos 1. Para a segunda tem que ser maior do que 7. O que serve para os dois ao mesmo tempo? Os que são maiores do que 7. Estava lá escrito, tá bom? Observe que se você tentasse trocar o x por 2, 2 mais 1, 3, certo? O logaritmo de 3 na base 3 a gente pode calcular. Mas 2 menos 7 dá menos 5. Opa, logaritmando negativo, eu não posso. Por isso, então, a gente tem que escolher só os que são maiores do que 7, tá? Então, primeiro passo, resolvido. Determinamos a condição de existência. Segundo passo, resolver a nossa equação propriamente dita, tá bom? Observe que aqui tem o quê? Uma soma de logaritmos e eles estão na mesma base. Então, a gente tem que recordar a propriedade logarítmica. Por isso que a gente falou bastante daquelas propriedades antes. Qual é a propriedade? A propriedade diz o seguinte, se você tem um produto numa base, esse produto de logaritmos, ele vira o quê? Uma soma. A na base B mais C na base B. Ora, aqui a gente tem a soma, não tem? Temos o logaritmo de x mais 1 na base 3, mais o logaritmo de x menos 7 na base 3, isto igual a 2. Logaritmo de A na base B, mais logaritmo de C na base B. Isso a gente pode transformar no produto, né, desses logaritmandos na base 3. Então, a gente consegue reescrever esta equação da seguinte maneira. É o logaritmo na base 3 de x mais 1 vezes o logaritmo de x menos 7, ou vezes x menos 7, isso igual a 2.
Aqui agora está bem parecido com o que a gente resolveu nesse item, né? Ok? Aí a gente precisa recordar o quê? Definição de logaritmo. Logaritmo de um número na base 3 é 2, significa que 3 ao quadrado tem que dar esse número, né? Então, o nosso número, no caso, é x mais 1 vezes x menos 7, igual a 3 ao quadrado. Então, nós temos x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 7, menos 7x. X vezes 1, x. Menos 1 vezes 7, então menos 7. Igual a 3 ao quadrado, que é 9. Portanto, nós temos x ao quadrado, menos 7 mais 1, então menos 6x. O 9 vem subtraindo, né? Menos 7 menos 9, menos 16. Isso igual a zero. E aí, isto virou o que para a gente? Uma equação do segundo grau, que nós sabemos resolver. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Calculo o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c. Então, é 36 mais 64, né? 16 vezes 4, 64. Então, o delta deu 100, é exato, a gente ficou aliviado. Como é que vai ser a nossa resposta? O x é menos o valor de b, então menos 6, mais ou menos a raiz do delta, a raiz de 100, sobre 2 vezes 1. Então, o x é quem? 6, a raiz de 100 é 10, sobre 2. Um para a soma e o outro para a diferença, certo? X'. 6 mais 10, 16, por 2, 8. X duas linhas. 6 menos 10, menos 4, por 2, menos 2. Então, qual é a solução que a gente encontrou aqui, para deixar destacado nosso problema? É x igual a 8 ou x igual a menos 2. Será que as duas servem? Bom, como a gente falou, tinha lá a condição de existência, né? Por isso que ela é importante. Nesse caso, o x tem que ser o quê? Maior que 7. Observe que se a gente não tivesse feito isso primeiro, eu poderia dizer de maneira errada que menos 2 é uma raiz também para o problema. E que não é, ok? Por que esse não pode? Pois, pela condição de existência, x tem que ser o quê? Maior que 7, tá bom? Sempre que você achar uma resposta dessa, é bom você testar, né? Ok? Então, mas nossa solução é o número 8. Como é que eu ia testar se o 8 é solução? Troco o x por 8, fico com logaritmo de 8 mais 1, logaritmo de 9 na base 3, mais o logaritmo de 8 menos 1, logaritmo de 1 na base 3. De 9 na base 3 é 2. De 1 na base 3 é 0. 2 mais 0, 2. Deu certo. Posso pôr o menos 2 aqui? Ó. Menos 2 mais 1 é menos 1. Opa, não posso calcular o logaritmo de menos 1, né? Então, já deu errado. Nem o de menos 9. Então, a gente descarta, tá bom? Mas a condição de existência ajuda bastante. Vocês vão ver que para inequação, mais ainda. Por quê? Equação, você costuma ter determinados valores. 1, 2, 10, vários valores que são respostas, tá bom? E aí, é fácil testar, porque você tem uma quantidade finita. Eu vou testar 1, vou testar 2, como é esse caso, ou vou testar 20, não sei, mas depende do problema. Mas eu tenho alguns para testar. Quando é uma inequação, você tem um valor grande, digamos assim, eu tenho, sei lá, um intervalo, todos os números maiores do que 1, ou todos menores do que menos 5. Como é que eu vou testar todos para saber? Então, olhar para a condição de existência ajuda a gente a achar essa solução, tá bom? Vou deixar um exercício para vocês pensarem em casa. Então, exemplo 2, exemplo 3 é exercício. Resolver o seguinte: logaritmo de 18x mais 10 menos logaritmo de x mais 5 igual a 1, ok? Então, assim, resolver essa. O que vocês vão fazer? Achar a condição de existência da primeira e da segunda, e a condição geral, e resolver. Lembra assim, professor, mas não apareceu nada aqui embaixo. Quando não aparece nada, é porque a nossa base é o número 10. Então, não apareceu o logaritmo, a base é 10. Aí, se você, professor, lá no outro era um mais, virou produto. Aqui tem um menos, certo? Você precisa lembrar, no cantinho da recordação aqui, é que quando você tem uma divisão, você transforma numa subtração. Ok? Então, você vai usar essa propriedade. Lá a gente usou o produto, aqui você vai voltar numa divisão, tá bom? E resolver a 3. Quarto exemplo. Eu vou fazer um porque agora a gente tem aqui
a base sendo diferente. Eu vou pôr uma base 2 e outra base 4, mas, bom, normalmente é nesses casos que a gente consegue trabalhar. Você não vai pegar num problema de nível médio um que aparece, por exemplo, base 2 e base 3, tá bom? A não ser que seja um tipo de questão muito especial, mas, assim, em geral, as bases, quando aparecem, costumam ser as mesmas, ou então uma é potência da outra, tá bom? Então, assim, só para vocês ficarem tranquilos que não vai aparecer coisas desse tipo assim, ó, sei lá, logaritmo de x na base 2, mais logaritmo de x na base 3 igual a 5, resolver. A gente não consegue fazer isso na mão, tá bom? A não ser, como eu falei, que tem alguma outra informação adicional do exercício, tá? Mas, em geral, não. Então, assim, é resolver o seguinte, logaritmo de x mais 4 na base 2, menos logaritmo de x na base 4 igual a 2. Ok? Então, assim, aqui eu não posso usar essa propriedadezinha, que vou até voltar nela. Eu não posso usar ela direto, tá bom? Então, se você tem uma soma tem, mas a base tem que ser a mesma. Lá eu tenho uma base 2 e outra base 4, né? Ok? Base 2 e 4. Então, a gente tem que manipular isto para poder trocar de maneira adequada por uma base mais bonitinha, tá bom? Então, vamos resolver. Solução. Primeira coisa de tudo, fazer a condição, né, determinar a condição de existência. Condição de existência. Aqui nós temos duas condições de existência. X mais 4 maior do que zero, ok? E x maior do que zero. Esse aqui só tem o x mesmo. Então, na primeira é x maior que menos 4, na segunda é x maior que zero. É fácil ver que o que serve para os dois é qual? É só o que é maior que zero. Por exemplo, menos 1 é maior do que menos 4, mas não é maior do que zero, né? Então, dos dois, o que serve é o x maior que zero. Depois, 2, resolver a equação propriamente, tá bom? Aqui vocês vão ver que a gente vai precisar bastante das propriedades de logaritmos. Eu passei uma para vocês que nem tem nos livros, tá bom? Que foi o seguinte. Você lembra lá, vamos recordar, quando você tinha assim, ó, a elevado a n na base b, esse n pode vir multiplicando. Ok? Quando a gente tem aqui o contrário, b elevado a n, ele não passa multiplicando, mas ele passa dividindo. Eu passei essa propriedade para vocês, tá bom? Então a gente, né, troca, fica 1 sobre n. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente tem o 2 e eu tenho 4, né? E 4 é o quê? 2 ao quadrado. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, logaritmo de x mais 4 na base 2 menos logaritmo de x na base 2 ao quadrado, isso igual a 2. Por essa propriedadezinha aqui que eu estou riscando, apontando agora, a nossa potência da base, né, pode passar o quê? Dividindo. Então, a gente fica com o seguinte, logaritmo de x mais 4 na base 2, menos 1 sobre 2, né, passou dividindo, logaritmo de x na base 2 igual a 2, ok? Uma opção era subir esse meio para cá e aparecer uma raiz de x, fica ruim para resolver. O 2 está dividindo, a gente pode acabar com essa divisão dele simplesmente multiplicando a nossa equação, os dois lados, pelo número 2. Se fosse um 3 aqui, multiplicava pelo 3. Se fosse um 5, multiplicava pelo 5, tá bom? Então, quando eu multiplico duas vezes esse primeiro logaritmo, a gente fica com duas vezes o logaritmo de x mais 4 na base 2. O outro, então, tem o 2 multiplicando e 2 dividindo. Morreu. Então, fica logaritmo de x na base 2. 2 vezes 2, 4. Ok? Agora a gente está quase lá para resolver. Você fala assim, professor, agora tem diferença e a base é a mesma. Mas tem um 2 multiplicando aqui ainda, né? Então, a gente pode usar essa propriedade que a gente já usou. Voltar o número na potência. Então, eu volto o 2 aqui na potência. Então, eu fico com o quê? Logaritmo de x mais 4 ao quadrado na base 2, menos logaritmo de x na base 2 igual a 4. Agora, este problema é parecido com o que eu passei para vocês aqui, ó, né? Porque agora você tem o logaritmo de alguém, menos o de alguém, na mesma base, igual a um número, certo? Então, esse finalzinho é o que vocês vão fazer lá direto. Como eu tenho a diferença, o que eu vou fazer aqui? Mantenho a base e vou pôr a divisão. Então, eu fico com x mais 4 ao quadrado sobre x, isso igual a 4. Okay? E agora, para resolver, então,
A gente já fez isso algumas vezes. 2 à quarta precisa ser igual a todo esse quociente ali. Então, a gente fica com x mais 4 ao quadrado sobre x igual a 2 à quarta. E 2 à quarta é 16. A gente fica com x mais 4 ao quadrado sobre x igual a 16. Ok? O x está dividindo, eu posso passar ele multiplicando. Então, eu fico com x mais 4 ao quadrado igual a 16x. E agora, eu vou desenvolver. X mais 4 ao quadrado, quadrado primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 4, 8 vezes x, 8x. Mais o quadrado do segundo igual a 16x. Então, o 16x vem subtraindo. 8 menos 16 é menos 8x. Pronto. Estamos de novo na equação de segundo grau. Ok? Como é que eu resolvo essa equação de segundo grau? Eu calculo delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. 64 menos 64. Então, delta deu 0. Quem são as raízes? Menos o valor de B, então menos 8. Mais ou menos a raiz de 0, que é 0, sobre 2 vezes o A. Então, somar ou subtrair 0 não importa, fica 8 sobre 2, deu 4, né? Então, a nossa raiz é única, é o número 4, ok? 4 está dentro do intervalinho que nos serve? Vamos voltar aqui. 4 é maior do que 0, não é? Está dentro da condição de existência. Eu posso calcular, né? Ok? Observe que se eu troco o x por 4, eu tenho 4 mais 4 é 8. O logaritmo de 8 na base 2 é 3. E logaritmo de 4 na base 4 é 1. 3 menos 1, 2, fechou a equação, tá bom? Testei lá. Então, a nossa solução é x igual a 4, solução única também, ok? Para encerrar a aula de hoje, então eu deixei um exemplo para vocês pensarem. Vou deixar mais um último, então aqui eu fiz... o último aqui foi o 4, então exemplo 5 para vocês pensarem. Depois eu vou ver até se eu gravo a solução desse, porque esse não é tão simplesinho, tá bom? Logaritmo de 9 na base x igual a 2, ok? Antes da gente sair resolvendo ele, tem que lembrar, na base aqui na sua condição de existência, o x precisa ser o quê? Maior que 0 e diferente de 1, ok? E aí, então, a sugestão para vocês é testarem dois casos. Um quando o x está entre 0 e 1, ver se tem solução, e o outro quando o x é maior que 1. Vocês vão ver que no primeiro caso não tem solução, e no segundo tem uma solução, tá bom? Então, eu resolvo esse até depois para vocês, vou ver se eu gravo um vídeo e passo para vocês a solução dele, tá bom? Mas vou parar de partilhar aqui a tela e vou voltar aí na sala se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu fico aqui à disposição. Então, gente, temos perguntas, dúvidas, sugestões? Primeira pergunta, compreenderam a questão lá do questionário avaliativo para responder a prova e tudo mais? Tá bom, tirem essa sequência. Se tiverem dúvida, na aula que vem, vocês podem me perguntar, tá bom? Começa dia 29, é sexta que vem. Então, às vezes, durante a aula, professor, eu não lembro a sequência, eu posso repetir a sequência, mas é bom ver no vídeo, tá bom? Fecha dia 2 o questionário, tá bom? Ele abre dia 29, a data começa a valer a partir do dia 29. Encerra dia 2. Mesmo esquema, abre meia-noite, fecha 23h59. Para você poder abrir eles, que vocês têm que fazer aquela sequenciazinha, tá bom? Mas é só para abrir. Você pode, por exemplo, agora que acabou sua aula, fazer essa sequência aí. Não tem problema nenhum, tá? A lista de exercícios e os vídeos já estão gravados. Se você só clicar, ele já considera como aberto. Mas eu recomendo que vejam principalmente o vídeo, tá bom? Os outros você tem que abrir. E tentem ver a lista de exercícios. Eu vou parar a gravação, mas ainda se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu fico aqui à disposição. Eu vi aqui, Giancarlo, que você pediu para eu mandar nesse e-mail, eu vou mandar o convite, tá bom? Porque se ele não é o mesmo que você está usando no Moodle, aí você não vai conseguir mesmo usar.
Pronto, eu já mandei o convite, tá bom? Agora sim eu vou parar a gravação.